Fala galerinha, de volta para mais um Manias, dessa vez para falar de um carinha que eu particularmente não curto e torço o nariz. Nós vamos falar de Batman, Bruce Wayne, Cabeça de morcego, o cruzado encapuzado, mochila de criança, o vigilante de Gotham. Um super-herói que particularmente eu não gosto, apesar de ter lido histórias fechadas dele e achado interessante, mas é um cara que eu não vou muito na vibe. Foi me recomendado recentemente ler Batman Amaldiçoado, obra do Brian Azzarello, publicado aqui no Brasil no encadernado capa dura pela Panini Comics. Uma obra bem ok, a gente vai falar mais dela, mas que não é exatamente uma obra de super-herói, pelo menos eu não achei. Então, como eu sempre digo, estou tentando buscar para o canal coisas que façam que atraiam novos leitores, para que quebre essa ideia de que quadrinho é só sobre super-herói e mangá é só sobre coisas de anime. Então, essa obra ela cai como uma luva para esse exemplo. Batman Amaldiçoado é sobre Batman, é sobre Gotham, é sobre o elenco de vilões de Batman, mas não é necessariamente uma jornada comum que a gente está habituado a ver sobre o super-herói. E essa resenha é para falar justamente sobre isso, sem dar muito spoiler, para que você não tenha a sua experiência estragada. E é claro, a gente vai tocar no ponto da famosa polêmica que esse quadrinho criou nos Estados Unidos na época em que ele foi lançado. Mas então, o que seria Batman Amaldiçoado, já que não é uma história comum, né, uma história tradicional do Batman? Em Batman Amaldiçoado, o roteiro entrega pra gente um thriller de terror, né? A começar por aí, é uma obra de terror, de suspense, de terror sobrenatural, que irá encaixar. Inclusive, uma coisa que eu não estou habituado a ler e nem consumir em filmes, porque eu não sou muito chegado. Mas confesso que a obra me impactou bastante, a obra impressiona. Não só pela sua arte, mas pela história muito bem narrada. Então assim, fecha redondo, é uma história muito interessante e para você que está procurando ler alguma coisa fora da bolha de super-herói, você não sai totalmente da bolha, mas essa leitura se encaixa também para você que não está habituado a ler e que não quer ler coisas sobre super-herói. Não é uma jornada do herói, não é sobre salvar alguém, salvar a cidade, justamente aqui em que o Batman enfrenta um dos maiores dilemas da sua vida. É justamente sobre a fé e sobre a perda dos seus pais, consequências que esse trauma arrasta-se durante a vida dele. Mas é bem interessante porque você lá trabalha nessa HQ aqui uma atmosfera diferente que a gente está acostumado a ver, né, do Justiceiro de Gotham. Você trabalha o lado dele tentando resistir ao sobrenatural, sobre a crença e também a descrença. Então você tem aqui muitos personagens ligados ao universo DC, como John Constantine, em paralelo acompanhando a jornada dele. Mas o que linka essa história? A história ela tem um ponto interessante, a possível morte do Coringa. Um corpo é encontrado às margens do rio, né, abaixo da ponte de Gotham. Esse corpo, né, aparentemente é do Coringa. O Batman não aceita essa situação e parte uma jornada para investigar isso, já beirando a morte, porque o próprio Batman é encontrado meio moribundo também pela ambulância, né, é socorrido numa situação ali que quase o levou à morte, e sem aceitar que o Coringa esteja morto, e duvidando dessa questão, acreditando que possa ser mais um plano mirabolante do maior de seus vilões, ele parte para tentar descobrir o que aconteceu. Essa missão de descobrir o que aconteceu, ele vai se deparando com diversos personagens ligados ao mundo sobrenatural da DC Comics, tendo a sua vida remexida, principalmente seu passado, por criaturas sobrenaturais. A gente tem aqui a apresentação de alguns personagens numa roupagem diferente, outras já da sua maneira tradicional. O próprio Constantine não está muito diferente do que a gente está acostumado. Só que mexer nisso dentro do universo Batman me trouxe uma experiência um pouco diferente, pelo menos para mim. Eu estou acostumado a ler o Batman detetive, o Batman algumas vezes forçado, e não precisando lidar com esse tipo de questões. Então, ao mesmo tempo que me lembra alguns filmes investigativos, de serial killer, como Silêncio dos Inocentes, determinados filmes assim de investigação, essa atmosfera pesada e intensa que está levando o próprio Batman à loucura, e aí faz com que ele procure ajuda, que é uma coisa difícil a gente ver ele fazer também, principalmente nesse nicho, nesse núcleo sobrenatural que tem em Gotham. Isso vai mexendo com a cabeça dele e também com a do leitor. Como eu falei, a obra impacta bastante nos textos e na arte, tendo uma ilustração, uma arte e uma paleta de cores bem densa para ambientalizar e te colocar imerso dentro da história.
E ao longo dessa corrida, além de se deparar com aliados, ele vai se deparando com outros inimigos também, como a própria magia, que está linkada mais ou menos a tudo isso que está acontecendo com ele, né? Trata-se de uma maldição que ele vive desde um ponto-chave da sua vida que você deve imaginar mais ou menos qual é. Sem querer entregar muito spoiler para vocês, eu espero que vocês possam ler, então a minha ideia é não estragar a experiência de vocês. Batman Amaldiçoado entrega essa atmosfera de thriller de terror, policial, com bastante violência. Não recomendo a obra para menores de 16, 18 anos talvez, né? Justamente por esse teor de violência, de suspense, essa pegada de terror, sem necessariamente ser tão gore assim. Tem violência, mas não uma violência visceral como você vai ver num Berserker da vida. Mas ainda assim é bem intenso e bem pesado. Particularmente tenho pouca experiência em ler coisas do gênero de terror, como Stephen King, entre outras, mas eu consegui ficar bem impressionado com a obra. Há um ponto, que não é um ponto-chave na obra, mas que fez a obra ficar conhecida, principalmente no mercado norte-americano, por uma polêmica. É nessa obra em que o Bruce Wayne aparece nu, e na época, nos Estados Unidos, apesar de ter um sombreamento para censurar a genitália do Bruce Wayne, gerou-se uma polêmica muito grande, porque os fãs nos Estados Unidos, e obviamente isso reverberou pelo resto do mundo, debateram sobre o tamanho Beelzebub do morcego, do homem morcego. Eu acho a discussão curiosa, como entretenimento, mas desnecessária para a história. E acho que nem era essa a intenção do Brian Azzarello. Tirando essa parte da polêmica, eu curti bastante. E essa é mais uma história que vai para minha estante. A HQ não é minha, foi emprestada pela Pamela, crédito para ela que me recomendou e me emprestou para ler. Recomendo a vocês procurarem em alguma loja especializada. No momento em que eu gravo esse vídeo não tem disponível na Gibi Maníacos, e a ideia, obviamente, não é tornar o canal no YouTube um PDV, é realmente falar de recomendação, falar de experiência de leitura, mas eu acredito que você possa encontrar em outras lojas especializadas, como a Lazarus, como a Monstra, Comic Boom, Metrópolis de Quadrinhos. E sempre faço esse apelo a você a comprar numa loja de quadrinhos para dar uma força a manter a loja da sua região ou a loja que você frequenta. Batman Amaldiçoado é um quadrinho muito bacana, vale a pena, não é um desperdício de tempo. Para você que já é um fã de super-herói e não leu, cara, cai pra dentro, vale a pena ter na sua estante, vale a pena ao menos conhecer a história. Para você que é de fora dessa bolha, é mais uma história que eu recomendo. Mesmo que você não vá colecionar Batman, mesmo que você não vá ficar lendo Batman, compensa ter Batman Amaldiçoado. Ah, mas eu nunca li nada do Batman. É isso que torna essa obra interessante também. Você não precisa saber a origem do Batman. Dá pra você pegar o quadrinho em qualquer ponto da sua vida, ou em qualquer ponto em que está a cronologia DC, e você consegue ler, e a história fecha, e você não precisa continuar nada a partir dali. E para concluir, fica a minha ressalva de que, além dos textos muito bacanas, você tem uma arte muito imersiva. Ao final dessa edição encadernada você tem uma galeria de arte mostrando capas variantes. Eu já li um outro trabalho do Azzarello, anterior a esse, acho que de uns 3, 4 anos antes, talvez mais, você pode me corrigir nos comentários, que é o Coringa, que tem uma pegada bem parecida também, apesar de não ser um horror sobrenatural, mas que tem essa pegada densa que o Azzarello entrega pra gente, e que fica como dica para você, se quiser ler um pouco mais sobre esse tipo de escrita que o Azzarello entrega pra gente. Para você que veio até o final do vídeo, espero que tenha gostado, e vou te pedir, fazer esse apelo como um bom produtor de conteúdo. Deixe seu joinha no vídeo, compartilha com seus colegas, é muito importante o crescimento do canal. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, vai no sininho, bota para tocar quando tiver novidade, dá essa força pro canal. À medida que ele cresce, a gente pode proporcionar mais conteúdo para vocês. Fica aí com a gente, espero vê-los no próximo vídeo e em breve lives também aqui no YouTube.